Ah, bom, então, dando continuidade a esse tema, né? Esse grupo de estudo que começou nessa relação temática psicologia corporal e neurodivergência. Eu sou Mariana Castro, é, e eu vou tentar apresentar, porque eu estou bem nervosa, as mãos como extensão do cérebro, expressão e música na neurodivergência. E essas mãozinhas aqui são bem importantes na minha vida, para falar disso que eu estou me propondo hoje. Vamos lá. Uai. Ixi, posso? Aí, tá. Bom, então eu sou mãe atípica. Tá. Então eu sou a mãe atípica desse lindão, que é o Bento, hoje com 4 anos e meio. É, bom, eu vou me emocionar muitas vezes, mas tá, vamos lá. Bom, então, como mãe atípica, e lembrando um pouco da história do diagnóstico, que a nossa colega falou ontem, mas não está aqui, que pena. Não, a que falou sobre morte, a fisioterapeuta Thais. Ela falou sobre diagnóstico, né? Quando chegam os diagnósticos para nós, como é que a gente lida com isso, né? E aí, claro que quando eu abri meu papel, eu lembrei diretamente do primeiro diagnóstico, né? Que bom, saindo da maternidade já tinha um teste da orelhinha duvidoso, depois de uma semana repetido, e com 2 meses de vida a gente sabia do grau de surdez do nosso filho, né? Que é Bento, porque ele é muito abençoado mesmo. É, então a gente sabia do grau de surdez do nosso filho, ainda bem que estávamos numa cidade com um aparato para que isso acontecesse, no momento em Joinville. Vai parecer uma anamnese, algumas coisas, mas eu não quero ficar na anamnese, que é algo que eu escrevi, inclusive, no meu texto, que ele foi se transformando esse lugar de escrita, né, a partir dessa relação de temas, né. Bom, então o primeiro diagnóstico foi esse, surdez, né, e aí a dúvida era sindrômica ou não sindrômica? Sindrômica. É uma síndrome rara que chama Coffin-Lowry. Talvez seja a primeira vez e última vez que vocês vão escutar esse diagnóstico, né? Como nós já escutamos de muitos médicos, então lidar com diagnósticos, mesmo que não seja o nosso, é algo muito complicado, muito difícil. Bom, quem sou eu na fila do pão? Eu sou uma pessoa que tenho mestrado em música, terminei em 2019, no Rio Grande do Sul. Eu sou licenciada em música e primeiro musicoterapeuta, primeira formação, né? E a psicologia corporal já começou assim, ó, no meu ouvido, desde lá da musicoterapia, quando eu já comecei a me aproximar e quase vim fazer essa pós há trocentos anos atrás, mas cá estou agora, né? Bom, estou no segundo ano de formação em psicologia com pessoas maravilhosas, mulheres que são continente na minha vida, e nesse grupo de estudo que se formou, foram muito continente para que esse momento acontecesse. Por quê? Porque eu me acostumei a escrever sobre a prática profissional, principalmente como professora de música em escola regular, né? Meu mestrado está nesse lugar. E nunca falei, é a primeira vez que eu estou falando nesse lugar de mãe atípica, né? De mãe atípica que tem muitas questões pessoais e que questiona muito esse mundo e que se incomoda muito com esse mundo do jeito que está posto para nós, famílias atípicas, né? Então, acho que é muito sobre isso, esse lugar aqui que eu falo, sobre essa mãe muito indignada pelo mundo não ter esse lugar para nós enquanto família típica, eu falo desse lugar de família típica. Meu marido está aqui online e então também quero mandar um coração para ele, porque ele está junto comigo nessa trajetória.
Bom, então, como as meninas já disseram tão bem, da onde que surgiu esse tema, né? Psicologia corporal e neurodivergência. Para mim foi muito difícil chegar nesse lugar da onde que eu ia escrever, porque eu pensei em coisas muito absurdas trocando com as meninas, mas a única coisa que fluía na hora de eu parar e escrever era sobre o como meu corpo, que é a minha pergunta, acho que está agora, não, depois eu falo, tá. Corrente da Vida, o livro que a gente se debruçou nesses meses, e aí foi numa aula maravilhosa do Kellerman, que a Adri e a Denise, cinco passos, soltou essa premissa do Kellerman, né? As mãos são a extensão do cérebro. Parece que aquilo fez uma coisa dentro de mim, assim. Até então, lendo o Boadella, parece que eu estava chegando, 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 mas quando eu ouvi isso, parece que as coisas fizeram sentido dentro de mim. Por quê? Porque eu me formei no mundo, eu me constituí no mundo através das mãos. Né? Eu comecei a tocar piano erudito com 6, 7 anos de idade. Sempre cantei, né? Enfim, essas mãos, elas me ajudaram muito a me fazer no mundo, nesse estado de vida, que foi muito marcado pelas trilhas sonoras mesmo, né? Da minha vida. Então, me constituí desse jeito no mundo, né? Então, por isso que primeiro fez sentido na minha cabeça nesse lugar. Aí depois eu fui entendendo fui fazendo uma retrospectiva, né, da minha vida como mãe e fui vendo o quanto essas mãos, né, e a minha voz é, me ajudam nesse vínculo com o meu filho, né. Então, eu li esses dois trabalhos, não inteiros, tá, Amor e Vínculos, bem sinceramente, não consegui. Amor e Vínculos, e eu teve uma hora que eu tive que falar, para. Porque, né, a Paty lendo uns capítulos, meu Deus, olha que isso você leu. Eu falei, cara, não, porque senão ia abrir muitas janelas e eu tive que parar para poder, né, mandar o texto no dia 8. Então, partes do Amor e Vínculos, tocar e ser tocado as mãos como um cérebro foi generosamente cedido pelo Instituto Reichiano e pelo Diálogos Formativos. E aí, bom, essa questão da mão eu estava entendendo através do Kellerman. E aí eu voltava nos capítulos que fala da voz, no Boadella, e voltava. E para mim aquilo não estava falando do meu lugar de voz nessa relação com o meu filho, né? Porque, como disse super bem a Cris, dessa perspectiva da pessoa neurodivergente falando da voz e da formação do sujeito, né? Essa voz do Boadella. E eu precisava de outra voz. E aí eu fui buscar a voz cantada, porque era esse lugar de voz. Deu um tum aqui, eu acho. É, era esse lugar de voz que conversava, que dialogava com na minha relação com meu filho, nesse lugar não verbal da voz cantada, né? Bom, então fui buscar, não queria ir para a minha área de formação, queria um lugar de dentro da psicologia e encontrei uma tese muito bonita dessa psicóloga, que acho que é de São Paulo, se eu não me engano, que chama A Experiência de Cantar para Bebês, um estudo fenomenológico com mães. Então, ela estuda onde que está esse lugar da voz cantada, né, nessa relação de 13 mães. E é uma tese muito bonita, porque fala desse lugar da voz cantada e os sentidos que essa voz dá nesta relação. E não são cantoras, que fique, assim, é bem importante a gente dizer isso. A voz cantada é de pessoas cantantes, né? Então, assim, sim, eu tenho essa trajetória, né, de voz cantada, mais no lugar profissional, mas ela fala desse lugar de pessoas cantantes e o quanto isso aproxima essa relação mãe e filho, né? Bom, então esse é eu e o meu pequeno. Nesse momento ele já estava implantado, então hoje ele é um usuário de implante coclear. Até 1 ano e meio ele usou aparelho auditivo. E é importante saber que não é a única questão de deficiência. Então, ele é um garotinho com múltiplas deficiências por conta dessa síndrome, né? Então, ele passou a andar só aos 3 anos e 3 meses, no ano passado. Ele passou a escutar, a vida auditiva dele se iniciou
é um termo que é utilizado dentro da comunidade surda, né? De implantados, principalmente de pessoas que utilizam o implante coclear. A vida auditiva dele iniciou com 1 ano e meio numa orelha e depois de 1 ano na outra orelha. Então, foi aí que algumas coisas se abriram de maneira diferente na vida dele. Então, essa é a pergunta. Como o meu corpo se moveu e se move na maternidade que vivo, em que desde o início o toque, o aconchego, o movimento e os sons audíveis e não audíveis são a tônica da minha interação com o meu filho. Então, esse foi o meu fio condutor para pensar nesse momento aqui, nessa escrita. Então, ele é um gurizinho que não fala, ele escuta, então ele é não verbal. Hoje, a gente está iniciando com uma comunicação alternativa aumentativa. Não. Nem sempre a gente precisa de Libras. Assim como a neurodivergência, né? Ela é diversa. Nós estamos falando de diversidade de pessoas, típicas e neuroatípicas, né? Somos diversos. E as deficiências também são. As deficiências também são diversas. Existem protocolos? Existem. Existem formas quase que bulas? Existem. Mas as pessoas são pessoas. Isso não é diferente no mundo das pessoas com deficiência, né? A gente fala tanto de diversidade humana, aí quando chega na deficiência, a gente coloca nas caixas dos CIDs. É isso que a gente, né, está se propondo aqui. Sim, é importante o diagnóstico, porque dá uma certa luz, dá. Né, temos que nos. Como que é aquela frase tão bonita que a gente sobe no ombro de quem já fez aquela trajetória, né? Eu sou péssima para esses ditados, mas é sobre isso também os diagnósticos, né? É para nos ajudar a seguir algumas trilhas, mas as trilhas de cada um têm atalhos, né? Para uma trilha a gente vai subir num toco, para outra a gente vai pular, vai passar numa lama. Então, acho que é sobre isso. Quando ontem eu fiquei um pouco braba com a história da Libras. Me desculpem. É, mas é que é isso. Existe diversidade. Existe diversidade em todas as formas humanas. Axé. Uhum. Então, assim, agora, então, já que eu entrei nesse lugar de indignação, dale! Lugar de denúncia agora. Depois de mais de 4 anos em várias clínicas, escutando muitas outras mães, claro que neste momento estou como Mariana, mãe atípica do Bento, mas eu tenho comigo muitas outras mães. E isso é uma coisa muito intensa na nossa vida. A gente passa muito tempo nas salas das clínicas, né? E isso nos constrói de muitas formas. Então, agora é um lugar de denúncia mesmo. Então, a gente vai percebendo que há uma carência de um pensamento mais sistêmico quanto à família típica. Ou seja, quando eu falo que a sociedade não está preparada para a gente, na clínica acontece isso. A clínica não está olhando a família típica. Não está. Ela está olhando aquela criaturinha ali na frente e, faz uma anamnese aqui, faz uma anamnese ali, faz um relatório aqui, tarará, tarará, mas não está olhando. Não está. Senão, a gente não estava tudo colapsado, as mães atípicas. Essa é a real. E aí, eu vou vendo isso, por que eu fui constatando isso dentro de mim, assim? Como uma pessoa que gosta de estudar, gosto da experiência empírica, mas gosto de estudar, eu fui buscar em cursos de pós-graduação dentro da área das deficiências para me munir de demandas que estavam acontecendo, né, na vida do Bento, para me munir no sentido de como que eu posso estar na vida dele, né, assim, de um jeito que ele se desenvolva da melhor maneira que ele merece, né? Fui buscar em várias plataformas online de cursos de pós-graduação, e aí fui vendo que, apesar da família típica ser alvo daquela pós-graduação, ela não está dentro da pós-graduação, no sentido, os formadores, os terapeutas, educadores, sabe Deus, formadores, professores dessas pós-graduações, não têm nenhum componente curricular sobre família.
Não tem. Então é lógico que a gente chega na clínica e esse terapeuta não vai, ele dá o feedback 5 minutos depois da sessão, mas ele não está ali no fazer dele, no olhar dele, entendendo essa criança como constituinte de uma família. Essa família é parte dessa criança, né? E então, aí então eu vou entendendo isso. Se não está lá na graduação, na pós-graduação, perdão, na graduação já não sei muito bem, mas na pós-graduação, né, para ferramentalizar, digamos assim, esse profissional que depois vai estar lá na clínica de neuroreabilitação. Então, para mim, vai me mostrando que a perspectiva da família típica ainda não está sendo refletida e, por consequência, não considerada nos processos terapêuticos de uma criança atípica. Claro que isso é sempre um recorte, a gente não pode generalizar. Mas eu vivi em mais de uma cidade nesses 4 anos, e normalmente essas plataformas online, elas querem um público imenso, né? Diferente das presenciais, que está mais focado. Então eu vou entendendo que a gente está bem mal nesse sentido, clínico mesmo. E aí isso também é ilustrado na ausência de políticas públicas que atendam as crianças e famílias atípicas. Temos uma luz, tenho visto movimentos aí, né, de diferentes comunidades das neurodivergências conseguindo adentrar os gabinetes. Aí vamos ver, né, como será os próximos capítulos. Então, isso diz, eu concluo que a família típica é invisibilizada na sociedade. Não tem lugar. Não tem lugar no parquinho, não tem lugar de lazer. A gente não quer só saber de clínicas boas para os nossos filhos. A gente quer saber também de lazer. A gente é restrito. O nosso lazer é restrito. Nós não queremos só tratamento, nós queremos uma vida completa com nossa cria nesse mundo, né? Então, esse ele com poucos dias, coisa mais fofa que tem. Ai, ai. Início de abril de 2021, ele nasceu final de março. Lindão. E aí, então, eu fui entendendo, né? Aí eu não sabia do diagnóstico de surdez ainda, mas assim, eu fui, né, como uma pessoa que sempre procurou, já estava nesse colo, mas foi depois desses 2 meses, quando a gente soube dessa surdez, então, vixe Maria, que eu fui potencializando mais ainda esse lugar porque eu me questionava. Eu fui uma pessoa que a minha interação com as crianças era sempre muito guiada pela música. Racionalmente eu sabia, meu filho sente a música pelo corpo, né? E eu fiz isso muito, mas eu questionava, tá, como é que vai ser a relação do meu filho com o mundo? Ele não tá me escutando, ele não tá escutando o mundo, e ele não tá vendo, a gente sabe que os olhinhos, né, das crianças demoram assim para ver as coisas. Então, eu fiquei nessa questão. Mas daí hoje, né, vou entendendo cada vez mais nessa retrospectiva que é exatamente isso, o afeto foi sendo constituído por essas mãos e por essa voz. Bom, daí o Telemann nos diz, né? A maneira como o corpo conversa consigo mesmo de dentro para fora e de fora para dentro é através de suas mãos, tanto quanto através de seu discurso ou das expressões faciais. As mãos são órgãos de ação. Elas conhecem esses dois mundos sinestesicamente de forma tátil. E aí eu vou entendendo nesse percurso, dessa jornada mesmo, que começou lá com o grupo de estudos, né, no sentido mais, né, entendendo mesmo as coisas, que o jeito, e isso é uma fala do Kellerman no livro Amor e Vínculos, que o jeito como a gente manifesta o amor é corporificado. Então a gente pode ver novela, pode ver filme, pode ver... Mas é como a gente experienciou no nosso corpo o amor, o afeto, é que a gente vai fazer. Então, embora no meu racional eu falasse, meu filho não está me escutando, era o que estava corporificado em mim, pela minha história de vida. Então, através desse conhecimento, né, que me constitui no mundo, que é a música. Bom, fiz chantala, aula de dança com sling nesse início, e aí aos poucos fui colocando brincadeiras musicais, né, com o Bento. E aí instrumentos que se fizeram muito presentes nesse início, antes mesmo do implante, que essa faixinha significa que ele já estava com o implante, através desses instrumentos de forte vibração, né? Através da textura e entendendo que
esses instrumentos impactam mesmo no corpo. Então, eu fui muito para esse lugar do movimento, né? Chantala, dança com sling e instrumentos de forte vibração. E aí, Telemann diz: tocar o mundo é importante, pois é uma maneira de se conhecer fazendo. Então, novamente, as mãos, né? Então, é uma mistura de coisas. Eu vou e volto nessas questões. Bom, então eu fui para esse lugar, né? Sentir a voz através das vibrações do meu corpo, sling. E aí eu comecei a fazer melodias, né? Para abrir a janela de manhã, eu fui cantando assim, melodiando o cotidiano, digamos assim. E aí, né, como o primeiro instrumento musical da minha vida, o piano, eu comecei a fazer experiências com o Bento de botar ele no sling, porque aí ele era hipotônico ainda. O Bento demorou muito para ter controle de cervical, porque nessa síndrome também tem a questão da hipotonia. Então, global, né? Então, eu botava ele sentado no meu colo, mas ele não tinha, né, como ficar. Então, eu fui fazendo essa experiência de botar ele aqui, cantar e tocar. Aí ele ainda usava aparelho auditivo. Ainda assim, eu tinha muitas dúvidas sobre esse meu cantar. Demorei muito para validar esse lugar de cantar com ele, mas mesmo assim é isso. É o que estava corporificado em mim. Então eu duvidava, mas era o que estava dentro de mim. E aí, então, a gente vai entendendo que são essas experiências corporificadas que nos ajudam nesse processo de vínculo com o outro, né? Não só com o filho, mas outras pessoas. Bom, aí eu vou passar bem rapidinho, que as meninas já explicaram super, né, sobre esses tipos constitucionais que o Kahneman traz, mesomórfico, ectomórfico, endomórfico. Eu fui entendendo que essas formas, esse meu tipo constitucional me ajudou nesse fazer com meu filho, mas também me propôs, né, como a Paty falou tão bem, assim, essa maternidade vai fazendo a gente criar outras formas na nossa vida, né? O modo como expressamos e recebemos amor é afetado pelo tipo constitucional, mas também o é pelo tipo de cuidados e atenção a que fomos expostos durante os nossos estágios lá de crescimento, né? Que é como foi constituído na gente. E aí, ainda sobre vínculos, a Brizola, né? Essa tese, ela traz com base em outra teórica da área de psicologia, não vou lembrar qual linha. Quando a mulher tem um bebê, não poderá realmente desfrutar da nova situação até que aceite os sentimentos que surgem e se legitime em seu novo papel. Essa autora, né, Brizola, se baseia nessa teórica e traz reflexão. Aconselha que a mãe aceite seu bebê, como o bebê a faz sentir. Aceite o que ele precisa e encontre prazer em dá-lo. Acima de tudo, que esteja aberta para mudanças que ocorrem em si própria e em sua vida. Afinal, esse novo relacionamento muda para sempre sua vida. Bom, aí é uma questão que eu trago de reflexão minha. Entendo que meu corpo foi se movimentando e se transformando a partir das necessidades corporais do meu filho. Eu fui cervical dele até ele conseguir sustentar a cabeça. Fui seus braços quando não conseguia alcançar o que queria. Eu fui suas pernas quando ele se deslocava engatinhando. Ele se abriu mais para o mundo quando escutou os primeiros sons. Seu olhar mudou depois de começar a andar. Suas expressões mudaram depois que ele pôde chegar onde quisesse com suas próprias pernas e quando suas mãos passaram a alcançar o que apenas os seus olhos enxergavam. E eu ainda sou sua voz que procura nomear seus desejos e vontades. Bom, vou também passar muito rápido por aqui, que tem tudo no livro dele, que são questões que eu baseio. Aí, a partir dessas fases, eu, né, fui pensando. A criança pede que. Isso aí é uma. Estou parafraseando ele, né? A criança pede que olhe para ela, que sua singularidade seja vista, que seja do interesse dos pais. E aí, eu, misturada com ele, toda pessoa tem sua singularidade, independente de laudo ou diagnóstico. Entretanto, pensando na pessoa neurodivergente, daí eu falo no meu caso não verbal e sua família, há uma urgência quase que necessária para a saúde mental e emocional desta família
que essa singularidade seja acolhida e aceita. Aí a questão é, se os terapeutas pedem para a gente ser suporte para o processo terapêutico da criança andar, né? Não é essa a demanda dos terapeutas? Que a família esteja junto? Cadê o suporte para essa família? Como é que essa criança, essa pessoa vai ser suporte para o seu filho no seu processo terapêutico se ela não está sendo ninguém, né? Apoia e tá ali, né? Portanto, entendo que compreender como acontece em cada um essa interação não falada e sim experienciada de amor não só ajuda a construir esse vínculo emocional, mas que diante de tantos desafios que a maternidade atípica apresentam, podem auxiliar a encarar os enfrentamentos diários. São diários. São diários. Pois, para Kelleman, o amor é um processo articulado a um impulso para a vida. Este impulso para a vida estimula a criação de vínculos emocionais. E aí, sobre vínculos, só que nessa perspectiva da voz cantada, o que a Brizola traz na tese dela a partir de um referencial, de uma revisão de literatura e a partir desse estudo que ela faz com as 13 mães. O cantar auxilia no processo de vínculo entre mãe e bebê. Enquanto canta, o nível de atenção dessa mãe, né, se modifica. Os sons e a música cantada dão um colorido, intensidade e emoção aos cuidados maternos. E isso é captado pelo bebê. E aí uma imagenzinha, aí ele já estava implantado, estava com o primeiro implante. E aí uma coisa muito curiosa é que as crianças, né, há uma preferência dos bebês pela voz cantada da mãe. Por quê? Por conta de uma autenticidade que acontece no ato de cantar. Porque o cantar, você fala palavras, mas ele é não verbal. Ele está num outro lugar de voz. Então, não tem como enganar. Quando a gente canta e traz essa voz no ato de cantar, ele está conectado com o teu corpo e com os teus sentimentos, né? Talvez a voz cantada traduza, bom, isso que eu já falei. E aí ela, com base nela mesma e outro teórico, ela conceitua o cantar dessa maneira, como uma expressão saudável do ser humano, dotada de elementos integradores que se desenvolvem como parte da história individual de cada um, servindo como meio de comunicação de alguém consigo e com o outro. Eu quero botar esse videozinho, acho. Aí, nesse vídeo, meu filho não estava implantado ainda. Não sei se... tô atrasada já. Foi muito tempo pra falar. Tava nervosa. Aí eu desatei a falar umas coisas que não precisava ficar tanto tempo, eu acho. Bom, tá. Então, daí qualquer coisa a gente volta. Posso? É, bom, então, à medida que meu filho começou a reconhecer vozes do cotidiano dele, né? Primeiro, claro, as nossas, enquanto pais, educadores, terapeutas, família, amigos e tal, a gente foi percebendo que ele foi reconhecendo também músicas, né? E aí, canções principalmente com pouco vocabulário, e aí a gente foi percebendo que quando as intervenções terapêuticas iniciavam ou com uma brincadeira de voz, né, essas coisinhas que a gente faz, ou uma música, chegava melhor, ele recebia melhor essas intervenções, né? Então eu fui entendendo, né, que o universo sonoro, sons e música tem se configurado como uma ponte de comunicação do meu filho com o mundo. Eu quero trazer esse exemplo com a musicoterapeuta, que foi muito bonito. Um exemplo que ilustra como a música se configura como uma ponte de comunicação aconteceu numa sessão que ele tem semanalmente, né? Nesse dia, estava chovendo, e segundo a musicoterapeuta, ela comenta sobre a chuva durante o atendimento. Ele olha para a janela. Ela começa a cantar uma música
para ele de chuva e ele, olha, curioso. E aí ela começa a cantar uma música que a gente sempre canta em casa quando chove, e a gente vai lá na janela, mostra a, a, a chuva e canta para ele, que é essa música talvez vocês conheçam. Chuva, 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 chá, 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 chá. Chuva, um cheirinho de chuva. No chuveiro tem chuva, blá, 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 na chaleira tem chá, 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 chá. Chuva. E daí ela, quando ela fez esse primeiro intervalo, que é o que a gente chama em música de quinta justa, chuva, que é o intervalo entre duas notas, ascendente, ou seja, do grave para o agudo, ele na hora reconheceu e sorriu para ela. Então, esse momento ilustra, né, o quanto realmente a música chega de um lugar, chega de um lugar diferente, né? Bom, então, isso aqui são algumas coisas de conclusão que eu já fui falando, e aí eu vi esse vídeo aqui que me ajudou a muito a entender essa conexão entre mãos, música, dança, corpo em movimento. É, Isso aqui é uma questão da minha vida que me ajudou a entender essa conexão que existe entre voz e dedos, né? No ato de cantar, tocar. Então, parece que existe também uma ligação mesmo entre mãos e voz também, que tem lá também no texto, então tá tudo bem. E aí, esse quebra-cabeça aqui, que é principalmente desse percurso agora que eu tenho vivido no grupo de estudos, uma coisa potencializando a outra, né? O grupo de estudos potencializando a psicoterapia individual, potencializando os momentos aqui de grupo, da psicologia corporal, enfim, todas essas conexões nesse exercício de retrospectiva, para preparar essa apresentação. Eu revi muitos vídeos e fotos e lembrei de coisas que eu tinha feito que eu não lembrava mais, que era aquele vídeo que eu queria passar para vocês, que tem rede e música. Então, esse quebra-cabeça de coisas, né? Eu vou, por fim, né? Eu entendo que os sons e a música são como canais comunicativos e estimulam que meu filho vá para fora, né? Vá para o mundo externo, vá para fora de si. E as mãos são como ferramenta que o ajudam a se comunicar com o mundo e mostrar os seus desejos, vontades e interesses. Então, é isso, um pouco do referencial. E eu e ele, esses dias no parque.